Fatos e Relatos conta com o apoio da agência WN, Clínica Gênesis, Unimídia e Citolab. Cheguei chegando. Como eu falei, o ano está começando e o ano começa para as famílias quando as crianças vão para a escola, quando o carnaval está chegando. E aí, de novo eu esqueci isso. Vou ter que botar isso aqui para ver quando vai terminar o bate-papo com a Andresa. A Andresa é mãe e ela tem muitas dúvidas também. E eu vou falar para você, papai, para você, mamãe. Aliás, me seguem no Instagram, no YouTube, no canal do podcast, dão aquele joinha. Todo mundo diz assim, você tem que pedir para eles dar o joinha, por isso estou pedindo, tá? Mas se você não quer, tudo certo. Vamos lá. Eu gostaria de falar para você, pai, para você, mãe, para você que tem dúvida dos seus filhos, e eu vou falar o que eu percebo. Eu atendo muita criança, então sou psicóloga, sou clínica da saúde. Por que clínica da saúde? Porque tantas horas, 790 horas, clínica da saúde, que depois fiz mais toda a especialização para ser especialista. Clínica da saúde para poder atender o teu filho que tem 2 aninhos e o teu pai ou avô que tem 90 aninhos. Clínica da saúde é uma diferença tão grande quando se faz laudo, quando se faz avaliação, porque às vezes pode ser alguma coisa fisiológica. Eu faço todo o levantamento histórico de tudo que você pode ter, o que pode interferir no teu cognitivo, no teu comportamento, no comportamento do teu filho. Porque às vezes a gente pensa, ele tem um transtorno, e não é. Hoje tudo é transtorno e não é. Então, eu dou muito a minha especialidade, então, clínica da saúde, e depois de clínica da saúde, eu fiz neurociência para poder fazer avaliação neuropsicológica, que é o mesmo tempo de trabalho, é o mesmo tempo, de estudo, é o mesmo tempo de dedicação, mas para poder falar com você, mãe, com você, pai, para explicar um pouco como o teu filho funciona, o que de repente você vai encontrar no colégio e por que fazer avaliações neuropsicológicas. Não fique nunca na dúvida. Se alguém levantar, se tua mãe falar, se tua avó falar, olha, essa criança tem comportamento diferente, não fique na dúvida. Eu encontro muitos relatos, muitos realmente diagnósticos que vêm, isso é uma coisa bem polêmica, que vem com um diagnóstico que não é. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente usa uma palavra, nem que é para qualquer coisa, para não induzir. Então, hoje está comigo, ela é minha assessora, eu fiz uma brincadeira, eu digo, Andresa, você vai aparecer porque você é bonita, eu já tenho mais idade, então você vai aparecer sim, ela é mãe, né? Ela é uma pessoa excepcional e ela tem algumas dúvidas. Então, meu podcast hoje é muita satisfação que eu vou fazer com alguém que eu conheço. Eu gosto de ficar atrás dos holofotes, né? Mas às vezes ela me coloca aqui, mas assim, tá tudo certo. Na verdade, as minhas dúvidas que eu tenho é quais são os profissionais de fato que estão aptos a fazer os testes de transtornos, de TDAH, de autismo das crianças, porque eu sei que alguns psicólogos não fazem. Então, quais são os tipos de psicólogos que fazem de fato esses tipos de teste, que estão aptos a fazer? Porque não é todo mundo que pode fazer o teste, né? Em primeiro lugar, Andresa, é muito importante você avaliar que o profissional que pode dar um laudo é um neuropsicólogo ou um psicólogo que esteja extremamente envolvido com testes. Quando você é psicólogo, você pode fazer esse teste, mas cuidado, papai e mamãe, Andresa, hoje tu pega alguns laudos,
Porque eu recebo muita indicação de médicos que já vêm com aquela solicitação, quero. E aí, às vezes, aquela mãe já fez um outro laudo que é de inteligência artificial, tá? Fatos e relatos vai vir coisas muito, muito que vão quase que dizer assim, cara, esse laudo não foi feito, Hoje, foi com construído. a inteligência artificial, as pessoas vão lá, consultam no Google, consultam na inteligência, já criam um diagnóstico formado para o filho e já chega lá direcionando, né? O que eu entendo, assim, ó, quando a gente era criança, na minha época, não faz tanto tempo assim, eu espero, a gente era crianças atentadas, digamos assim, crianças bem ativas, né? Hoje, uma criança muito ativa já se entende-se que ou tem um grau de autismo, ou tem um pouco de TDAH, ou é hiperativo. Então, tudo hoje é rotulado. Tudo se encontra-se um rótulo, né? Sim. Muito pouco se fala de uma criança com saúde, que gosta de atividade, que é muito ativa, que é muito esperta, que gosta de fazer uma coisa ou outra sem maldade, assim, uma brincadeira sem maldade. Então, tudo hoje se procura se rotular as crianças, né? Então, isso me preocupa um pouco. Hoje, a minha filha é extremamente ativa, extremamente atentada. Assim, eu não consigo identificar que ela tenha um transtorno por ela ser agitada, por ela gostar de brincar, por ela correr. Eu acho isso normal. Andresa, eu vou responder a tua primeira pergunta. Quem pode fazer testes neuropsicológicos? Então, assim, é muito importante quando você leva teu filho, se tu quiser levar tua filha, Sim. Eu vou dizer, primeiro, veja aonde tu leva. Aonde tu leva, em que clínica, em que profissional. Ter referência, né, do profissional. Referência, porque assim, o que eu vejo hoje? Todas as profissões estão fazendo de tudo, tá? Tem, assim, uma corrida muito gigantesca atrás de dinheiro. Não tem outra explicação. O que você faz? Eu sou neuropsicólogo, qualquer coisa, um cursinho de 90 horas, ele sai fazendo teste. Ele entende o que ele está fazendo? Ele está se recorrendo à inteligência artificial para avaliar teu filho? A inteligência artificial é sensacional para a gente ter, de repente, alguma dúvida do que tu já pensa. Mas o mais sério, Andresa, e aí eu vi no CRP Nacional de São Paulo, meu primeiro CRP foi de São Paulo, e depois que eu migrei para Santa Catarina, troco o número e tudo. Então, a gente está... Estou 7 anos aqui, mas o que realmente incomoda sim. Desculpa falar, não é todo profissional, mas é neuropedagoga, assim, pessoas especializadas a fazer um parecer, estão querendo laudar, dizem que a clínica, então botem lá, em vez de botar neuropedagoga, na própria propaganda tá escrito lá neuro. Então, Andresa, quem pode fazer? Pessoas que realmente... E se você, pai e mãe, tiver que pedir, você tem qualificação. Especialista, e muitos confundem especialista assim com um cursinho. Sabe quando se pega uma especialidade? Quando você consegue comprovar por 2 anos, onde o CRP vai na tua faculdade que tu fez, faz uma investigação lá, um histórico, volta e você tem que ter 3 médicos que te avaliam e dizem realmente... Ela é especialista. É especialista, ela sabe o que faz. Até mesmo porque um laudo, um diagnóstico errado vai interferir bruscamente na vida dessa criança pro resto da vida dela, né? Então, olha, nós temos casos, Andresa, assim, que a gente vai falar nos próximos programas sobre isso, de coisas assim assustadoras, onde a criança nem é avaliada. Mas assim, tu conseguiu entender que você leva teu filho, tua filha, mas em quem realmente faz um diagnóstico. E assim, a questão das pessoas
rotularem ou ao perceber talvez a atitude da criança já falar, será que... Assim, eu vejo muito em rodas de conversa de mães e aniversários, mas será que ele não... Será que ele não é autista? Será que aquele criança lá não é muito hiperativo? Assim, as pessoas já começam sempre a rotular, a achar que as crianças já têm alguma coisa. Assim, hoje parece que as pessoas querem que as crianças tenham um rótulo e não sejam só crianças normais. Sim. Olha, é muito engraçado, assim, eu vejo os pais trazendo os filhos. Ele tem TDAH. E os próprios profissionais, eu tenho muita parceria com você, psicólogo. Se você não faz avaliação, você pode mandar a tua criança para eu fazer a avaliação, eu te devolvo. Então, é realmente uma parceria com tanto profissionais na área médica, que me encaminhem para fazer o laudo, como você que não trabalha com laudo, a gente pode ter essa troca. Mas é muito engraçado. Hoje, se a criança na sala de aula, atenção professores, na sala de aula for muito feliz, muito alegre, sobe na cadeira, sobe na mesa e vai de um lado para o outro, muitos, eu posso dizer porque eu recebo o professor, queridos professores, nós vamos ter curso sobre isso, tá? Pede para a diretora e eu vou no teu colégio para te ajudar. Sim. A professora com assim a melhor das intenções. Assim, ela quer ajudar. Ela diz assim, eu imagino, e daí eu vejo esse escrito, eu deduzo porque aqui tem pessoas com TDAH e aí a mãe chega em casa, atenção, a professora dá um exemplo e fala o nome TDAH, fala o nome autista e a mãe chega em casa, pega o telefone e vai estudar, consultar. E aí ele olha para o filho, realmente, o TDAH grita, o TDAH tem essa expressão. E chega no psicólogo, ou no neuro, ou no médico, no neurologista. E diz assim, pois é, as evidências. Daí ainda tenta falar palavras bonitas, Sim. né? As evidências, o comportamento... mãe, o que você acha que teu filho é? Mãe, nunca diga o que tu acha. Deixa o cara avaliar. E aí a mãe já diz assim, tá aqui da professora, já disse aqui, tá no papel, uma evidência de TDAH. Se o profissional, Andresa, que recebe aquela mãe e aquela criança tiver uma postura, uma ética e não tem medo, ele diz, não, calma, eu vou investigar. Vai investigar? Eu não quero... Eu quero saber o que ela faz, mas não o diagnóstico. Sim. Porque senão, hoje está tão difícil que o cara vai no médico e já leva tudo pronto. E aquele médico tem medo de falar. Aquele profissional, porque se ele fala qualquer coisa errada, a mãe já pensa numa justiça. Compromete, né? Compromete. Então, às vezes, o profissional que já tanto sofreu, principalmente a classe médica, eu sempre defendi muito. A mãe e o pai querem o melhor atendimento. Ok, beleza. Mas eles não pedem. Ontem de noite tinha uma criança pior do que a minha. Ontem de noite o senhor ficou com sua família. Doutor, você tomou café? Sim. Ninguém pede. E tá tão certo, a gente vai lá para receber. Mas se aquela pessoa está muito cansada, seres humanos, como eu falei antes, são iguais. Mas se aquela pessoa está muito cansada, às vezes ela não quer nem se comprometer. A mãe disse que tem TDAH, então eu também acho que tem TDAH. Realmente ele está subindo ali e ele não tem nem vontade. Porque do outro lado tem uma pessoa que fala. Na verdade, as pessoas influenciam, induz muito, né? Eu passei experiência com a minha filha mesmo, com a Maria Eduarda, que a Maria Eduarda entrou no primeiro ano já alfabetizada, já de 2, 3 anos atrás. Ela já estava alfabetizada no jardim.
Vou interromper. Sim. TDAH é o caminho de altas habilidades também. Isso. E assim, eu via muitas pessoas ficavam meio que rotulando a Maria Eduarda, tipo, querendo me induzir que ela teria algum transtorno. Né? Porque ela era muito ativa, muito, assim, na sala de aula ela começou a incomodar um pouco, porque o que que aconteceu? De início a gente achava que ela estava incomodando, mas de fato ela estava ociosa. Outra coisa, aí tem aquele rótulo, ela é mal criada. Quando é bebê pequeno, vim para casa com uma mordida. Tá uma turminha de 2 aninhos. Um morde o outro. É a descoberta do mundo. A criança que vem para casa mordida, o pai já vai naquela escola, já vê quem foi a criança que mordeu. Tá bem complicado. E às vezes é uma brincadeira que eles não sabem nem lidar com os sentimentos deles quando são muito novinhos. E morde, e, tipo, às vezes até querendo fazer um carinho e acaba mordendo. Lógico que quando a gente vê quando tem uma maldade é diferente, né? Mas eu te pergunto, nossa, bate aqui. Uhum. Quem tem condições de avaliar um ser humaninho que está em alto desenvolvimento para dizer que mordeu é uma maldade? Caramba! Tem uma confusão muito gigantesca. Eu concordo que todos os pais querem ter 2 filhos, 1 filho. Nós não temos como avaliar nosso filho em casa porque ele está sozinho. A gente só avalia quando ele está no meio de outras crianças, né? Vai vir uma geração que, quem sabe, você que está ouvindo esse podcast, você que se dá o direito de ouvir, daqui 20, 30 anos você vai lembrar de um fato. Vai vir uma geração com um comportamento totalmente diferente. E onde isso acontece? Na geração que está se criando. E muito pouco sociável, né? Ou 2 filhos, 1 filho, e tá tudo certo. E além de ter poucos irmãos, a questão da internet, de jogos que eles ficam muito sozinhos e muito ligados à tecnologia, eles ficam muito antissociais, né? Assim, a gente... Não, o social tá muito comprometido. Muito comprometido. Muito, muito. Andressa, isso eu já vejo muito. até nos adultos. Nas crianças, então, acho que vai ser uma geração ainda pior, né? A gente nem fala de adulto, tá? Nem vamos entrar na questão dos adultos, mas assim... aí esse podcast vai durar muito. Mas a gente tem muito para falar nisso. Então, assim, quando levar? Uma pergunta que você fez. A que ponto eu, como mãe, né, a gente conseguiu resolver a questão da Maria Eduarda porque a gente identificou que ela estava ociosa e ela já, aquilo não era mais interessante para ela. Ela já sabia. Então, a gente conseguiu resolver a questão dela, né? Mas em que momento eu consigo identificar, assim, que talvez ela tenha um transtorno, ela possa ter um diagnóstico, assim... Tem alguns pontos específicos que eu digo, não, esse me chama mais atenção. Então, vamos lá. Não fique com dúvida. Antigamente, os pais tinham esse diagnóstico. Olha só, olha que loucura isso. Olha que coisa mais louca. Antigamente, os pais não tinham estudo, muito pouco. O 2º grau é hoje a faculdade. Todos tinham que ter 2º grau. Hoje, todos têm que ter faculdade. Beleza. Autoconhecimento é tudo. Eu ainda estou estudando. Vou me formar esse ano de novo. Olha que loucura. Então, sobre isso a gente vai fazer um podcast para falar de você, do teu sonho, da tua capacidade de não parar nunca. Mas vamos falar. Ou então, o pai e a mãe, com 4, 5 filhos, um pertinho do outro, eles sabiam quem tinha um caráter melhor e quem precisava ser tratado. Existia uma confusão, Andresa, quando diziam, eu trato todos os filhos igual. Não! Os filhos são diferentes. Um filho não é que nem o outro. Aí nós vamos entrar no mérito da capacidade de sonhar. É a mesma fabricação, só que é outro modelo, né? Outro modelo. Um modelo diferente, né? Exato. Um quer ter muito dinheiro.
Outro não quer ter dinheiro, outro quer viver. Quer ser, como se diz, amo o Rio de Janeiro, tá? Vou muito para lá, já fiquei muito lá. Assim, o bom carioca, quer 5 horas da tarde não fazer nada. Sentar, uma coisa que eu amo do carioca, falando nisso, 5 horas já estão comendo espetinho, dando risada, ouvindo um samba. Mas o outro não, às vezes 2 filhos, 5 filhos. Então, antigamente, os pais sabiam. Não sabiam como lidar com a situação. Mas identificavam com mais facilidade. Isso. Hoje, como tu vai identificar teu filho? Primeira coisa, Andresa, fatos e relatos da vida como ela é. Tire o tempo para te analisar. Ser o melhor, tudo melhora. Você, de repente, não vai gostar, você que está ouvindo, lá naquela meia-idade que todos passem. Mas hoje... tem uma idade que não quer ouvir os pais na criação modelo de filho. Andresa, você acha que tu foi bem educada? Eu com certeza. Eu acho que, Então, assim, né? Falhas existem em todo ser humano. Todos. Minha mãe pode ter errado, meu pai em Não alguns existe momentos. modelo de Mas pai e no mãe. contexto geral, assim, pela pessoa que eu me torno hoje, eu acredito que eles acertaram muito, assim. Não existe modelo, não existe ensinamento, porque o ser humano é diferente. Então, não existe modelo de pai e mãe, tá? Então, quando você ouve um profissional da saúde, eu participo de curso de gestante, quando você ouve, eu vou te dar o modelo. Não existe, tá? Atenção. Se você quer uma cópia maravilhosa, ouve teu pai e tua mãe. E assim, ó, E para crianças de 7, 5, 9, eu vejo uma geração, Andresa, muito que aí entra um pouco sabedoria. Eles ouvem todos que tu nem sabe. O ser humano tá assim agora. E tá porque eu atendo. Se eu quisesse, eu ia continuar atendendo 15 pessoas por dia. De noite faço muita terapia online, fora do país, no país. Mas eu vou dizer uma coisa. Preferem ouvir tudo que é coisa, tudo que é moda, tudo que é passageiro, tudo que é um conceito inventado, criado por alguém que tem coragem. Como eu digo, assim, existe a grande propaganda. Sou um neuropsicopedagoga. Meu Deus, é uma profissão maravilhosa de ensinar, de ajudar. E eles acolhem e fazem terapia como neuro. Então, existe muito disso. E o povo vai naquela vibe. Então, assim, ó, se perde um pouco o conceito de ouvir quem já fez. Mas assim, tem alguns pontos específicos assim que a mãe consegue identificar de fato, não porque a criança subiu em cima da mesa, ou porque tá correndo o dia inteiro, ou Sim. porque, sei lá, quebrou um copo na hora do almoço porque é muito agitado, mas alguns outros pontos, assim, que são de maior relevância, lógico, tem alguns casos que a gente já identifica, às vezes até no olhar para a criança, que de fato tu vê que a criança tem uma certa dificuldade ou alguma alteração. Mas, Boa pergunta. mas na maioria, assim, tem alguns pontos que são bem relevantes, assim, que eu digo, não, esse ponto tem que me chamar mais atenção só por ela ser uma criança mais ativa, que ela pode me levar para uma outra vibe. Vamos lá. Como é muito complicado, e aí sim, tem muitas pessoas adultas, muitas que eu faço muita avaliação, que sofrem a vida inteira até que se descobre. E aí sim, 30 anos atrás, 40 anos atrás, não tinha todo esse apoio, todos os laudos para fazer, todo o conhecimento. Nós temos uma geração sofrida por não serem levadas a ter um diagnóstico precoce. Atenção, tenham um diagnóstico precoce. Isso vale para o câncer, vale para qualquer doença. Para fazer uma avaliação neuropsicológica, eu digo para você, pai e mãe, não fique na dúvida. Não leve teu filho. Se tiver qualquer dúvida, então é melhor levar do que ficar na dúvida. Leva
E olha, o que seria um TDAH? TDAH é só um nome. Eu acho que está sendo... É que nem carro. Eu quero comprar um carro, eu compro um carro. Mas como é esse carro? TDAH adulto, a gente investiga 9 áreas cognitivas. A gente investiga o trânsito. Se de 9, 5 estão afetadas, nas plataformas... Todas, atenção pai e mãe, eu aplico sempre 2, 3 testes para dar um diagnóstico. Não fica num teste só. Tem anamnese com os pais, tem que ter acompanhamento. Andresa, a tua pergunta é maravilhosa. Nunca fique na dúvida. Meu filho, ele é assim, ele me enfrenta, ele diz, todo mundo diz que é mal educado. Será? Ou ele nasceu com altas habilidades, com sua opinião própria. Ele quer ser um empresário, quer ser uma boa costureira, Não, minha filha não pode mexer no balcão porque suja o balcão, mas ela poderia ser a melhor cozinheira. Ai, minha filha, os pais têm dinheiro. Minha filha cozinheira pode ter uma rede de franquias. É que tem a personalidade da criança envolvida, né? Exato. Então, não se ouve mais... até 7 anos tu consegue detectar realmente a habilidade da criança. Senão depois ela tem que falar, ela tem que se expressar. Mas até 7 anos a inocência, isso não aprendi na psicologia, nem na só no mestrado da clínica que eu aprendi isso assim, bem real. Olha, observe teu filho pequeno, a arte que ele faz, é isso que ele quer fazer. É que hoje tem várias ferramentas para os profissionais de fato diagnosticarem com exatidão, né? Por exemplo, quando teu filho, você do TDAH, vamos falar TDAH, olha que gravidade que eu vou falar do TDAH. TDAH tem características, se os pais não fazem o teste, não levem num profissional legal, o TDAH, quando a criança não tem uma personalidade tão legal, que pode ser nosso filho, nossa mãe, nosso pai, o padre, o pastor, qualquer pessoa. Eu não estou rotulando ninguém, qualquer pessoa, ou uma criança, não tem uma personalidade tão ímpar assim. O TDAH, ele leva muito fácil a droga. Ele leva muito fácil a bebida. Ele leva muito fácil a não parar no emprego. Ele leva muito fácil a separações constantes. Tem um problema social muito grande. Então, por que vocês que só têm 1, 2 filhos, é mais complicado? Você não vê o que ele faz com os irmãos, porque não tem irmão. Caramba. Então, se você desconfiar, leve e fale. Não vai atrás dos outros que é ou não é. Porque pode ter altas habilidades, mas pode ser um TDAH. E a geração que tem hoje, dos 32 até os 50, 49 e mesmo dos 25, eu atendo muito jovem. Eu atendo muito jovem com droga, com tudo, e eu vejo que eles têm TDAH. E que isso poderia ser evitado. Lá atrás, né? Lá atrás. Então, uma criança que tem TDAH... ele tem TDAH. Pai, mãe, ele tem que ser tratado, ele tem que fazer terapia o resto da vida. Por menos 6 meses, parar 1 ano. Não sou de segurar paciente de jeito nenhum. Faz 6 meses, para 6 meses, autoavaliação e faça de novo. Mas precisa ser cuidado. Você precisa até os 18 anos. Andresa, isso é tão sério. Por isso esse projeto para levar para as escolas comportamento humano, mostrar para aqueles professores, porque tem um detalhe assim, Andresa, não dá para cobrar nada de ninguém sem conversar. Pai e mãe, tirem o tempo para explicar para teu filho. Não venha querendo ser o bom, xingar. Olha como isso é sério. Eu tô com um copo, né? Uhum. Então, você tem um filho de 3 anos, ou 7, ou 9, onde o cérebro... Porque nós somos o software.
Tudo que hoje acontece é porque durante o dia nós falamos, de noite armazenamos, por isso eu repito incessantemente, tem que ter qualidade de sono. Mas vamos voltar à criança. O pai e a mãe não tirem o tempo de explicar nada, de deixar ele sentado com o vovô e a vovó contando histórias antigas. Depois vão buscar nas bibliotecas ou no celular, Sim. o que você ainda tem condições de ter em casa. Então, nunca ninguém diz para aquela criança, olha, tá vendo isso aqui, filhinho? Mariazinha, olha isso aqui. 2, 3 aninhos. Se tu botar aqui, Mariazinha, a chance disso aqui cair é muito fácil. Mas Mariazinha, espicha a mãozinha e bota aqui. De noite, aquela criança vai absorver isso. Fale com 1 aninho, 2 aninhos, 3 aninhos. Agora, se depois esse copo cair com 4 anos, ninguém explicou, o copo caiu, quebrou. Então, você, de repente, tem uma criança extremamente com comportamentos diferentes. Te analise como pai e mãe se você explicou isso para eles. Se você explicou. Sim. Então, isso é uma coisa assim, mas a avaliação tem que ser feita. Eu vou dizer fatos e relatos essa semana. Eu tive paciente que veio do médico, e o médico tem que fazer isso. O psiquiatra, o neuro tem que fazer. Eles têm que me dar Encaminhar o paciente. e dizer qual a área que ele viu, que a gente é uma dupla, uma troca. Sim. Por exemplo, Alzheimer. Que até o pediatra pode fazer esse próprio encaminhamento, né? Ele faz. Ele pode identificar alguma coisa e encaminhar, ele né? pode pedir, né? Se faz ou não. Por exemplo, Alzheimer, o médico diz assim, ó, faz uma avaliação neuropsicológica para nós avaliar se tem uma demência. Nem vamos entrar nesse mérito, só das crianças, mas Até então... porque, olha aqui, ó, nosso tempo acabou. Ai, Jesus Maria José. Ninguém viu. E passa muito rápido. Passa muito rápido. Nosso tempo acabou. Já falamos do tempo e agora o nosso tempo acabou. Nosso tempo acabou. Mas então, vou deixar uma mensagem para você, pai e mãe. Precisa não ser induzido, mas precisa ser avaliado. Tire dúvida com profissionais que tenham realmente- referência, né? Isso, que realmente você pode Não contar. se influenciem somente por pessoas por achismo, né? Hoje todo mundo faz de tudo. Veja quem é especialista no que faz. Faça com quem sabe. Tem uma coisa que às vezes elas perguntam, mas por que Maria Eduarda dobra a roupa certinha e arruma a cama? Falei, porque eu ensinei ela a acordar, arrumar a cama, trocar de roupa e dobrar. Mas ela dobra tão certinho. Eu falei, sim, porque eu falei pra ela, é preferível fazer uma vez correto do que fazer 10 vezes errado. Mas aí, Andresa... Mas eu tenho que ensinar. Ela não vai, ela não nasceu sabendo, certo? Não, mas eu vou ter que fazer uma observação. Mas eu não tenho que Isso vale ensinar? para todos. Tem que ensinar muito. Muito. Quando você tem mais filhos, você consegue perceber. Você tem a graça dela nascer com essa característica, organização. Você, pai e mãe, tu pode ter filha ou filho maravilhoso em uma área. Nós podemos ficar falando a noite inteira, Sim. ou a tarde inteira, o dia inteiro. Tu tem uma especialização, ele nasceu com uma característica forte em alguma área cognitiva e ele é muito bom para uma coisa, mas ele não organiza nada. Então, o pai e a mãe têm que fazer seu papel. Mas você, pai e mãe, acredite, descubra a qualidade do teu filho. De repente ele não é. Por aí que entra... Mas ele não ele não pode se tornar a partir do momento que ele... Se ele não tem a característica... Ele não adianta eu ensinar que Tem que ensinar. Não, pois é, mas a partir do momento que ele não tem a características, mesmo eu ensinando, ele não vai aprender, ele não vai seguir? Ele vai fazer
E você está fazendo o papel 100% correto. Ele vai fazer porque a mãe e o pai ensinem. A importância do pai e a mãe ensinar. Dá um encaminhamento, ensinar. a gente Sim. dá o E daí caminho. Ensina. Quando ele vai se libertar do pai e a mãe, ele vai fazer como a característica dele. Vou falar de uma coisa assim. Sim. A tua filhota é maravilhosamente organizada. Mas vamos dizer que ela não fosse. Ela vai fazer porque você está mostrando o caminho e para não ganhar bronca, ela vai arrumar aquela cama. Tá. Ela vai tentar dobrar e tá tudo certo. Eu estou falando para você, pai e mãe, não se rotularem e dizer, eu não ensino. Não, é a característica. Agora, é lógico que 50%, Andresa, nós nascemos e 50% é o que tu ensina. Continue ensinando boas maneiras, cumprimentar, ser sociável, passar na faixa de segurança. Não, porque a gente quer acreditar que a partir do momento que eles criam asas e vão voar, eles vão seguir o caminho, né? Sim. Ou deles. fazer, talvez não fazer 50% eles mas vão levem fazer de da casa. forma deles, mas eles vão ter um exemplo de como... Eu acho que eles se espelham, principalmente quando são menores, se espelham muito nos pais, né? Assim, eles querem copiar, olha fazer só. tudo que os pais fazem, querendo ou não. Por mais que não seja incondicionalmente, assim, diretamente, mas eles estão olhando e é muito perceptível, né? Então, eu acredito que se ela, mesmo não tendo a genética dela de organização, mas a partir do momento que ela passa a ser ensinada, a ser organizada, eu acho que mais tarde isso reflete na vida dela, né? Sempre vai refletir. Mas ali entra um outro teste que tem para a gente se avaliar como nós somos, né? Uhum. Teste de personalidade, se chama isso. Sim. Mas é importante o pai e a mãe ter essa noção, principalmente 2, 3 filhos. Esse filho vai ser extremamente organizado, esse filho não vai ser organizado, esse filho quer ganhar muito dinheiro, estuda, ou se dedica. Então, eu sei que tu vai dizer, Edith, os pais que têm mais filho constroem mais sabedoria. Não tenho dúvida. Sim, porque eles trabalham com a mesma fabricação e lotes diferentes, né? Vou patentear isso. Não é? Olha, então, a vida é um aprendizado. A vida, por isso você tem que se dar muito bem com os... Você só tem um filho? Faça os primos serem os irmãos. Não olhe para quê, como, faça os primos serem irmãos. E diga para aquela criança que está crescendo, ou já tem, que sanguíneo é tudo. Amigos é a coisa mais sagrada que se tem e tem que desenvolver também. Mas o sanguíneo sempre vai pesar. Andresa, muito obrigado. Espero ter tirado tuas dúvidas um pouco. Com certeza. E o programa realmente foi para não ficar com dúvidas, né? Fica a dica, né? Não fiquem com dúvidas. Mas nós vamos fazer muito podcast. Nos siga, dá o joinha aí. Todo mundo pede para eu dar o joinha. Eu sempre vou falar, dá o joinha aí. Nos siga no Instagram, no YouTube. E coloque ali do que você gostaria que nós falasse. O que você gostaria que a gente... Qual é o teu gargalo que tu não consegue pedir para ninguém? Beijo. Obrigada.